Gostaria que você abrisse comigo lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 37, nós vamos ler uma porção da palavra. E eis que uma mulher na cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, é o mais amado? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Aqui eu quero falar o seguinte, meu irmão. Você teve uma experiência com Deus, né? Você passou pelo impacto. Se você ainda não passou, tem um dia 22 que nós vamos fazer o impacto novamente. Nós gostaríamos de convidar você. E você compreendeu que você precisa, né, contribuir com a casa de Deus pelo seguinte fato: você recebeu a maior bênção deste mundo. É o perdão. Que ele está falando, ele comparou, né? Quem que é mais amado? Aquele que foi a dívida perdoada de 500 ou a de 50? Eu quero perguntar para você agora, você acha que você é a pessoa que foi perdoada de 50 ou 500? Quem você era na sua vida? Será que o amor de Deus te alcançou de uma forma grandiosa ou ainda de uma forma mínima? Mas o que isso tem a ver com oferta, Caio? Quero falar o seguinte. A moça, a pecadora que ungiu os pés de Jesus com um unguento raro, ela era uma que Deus perdoou 500. Ela era uma das pessoas que compreendeu que ela é muito amada por Deus. Logo, o primeiro pensamento que ela teve foi de contribuir, foi de ofertar a Deus. Então eu vou perguntar para você de novo. Deus salvou a sua vida? Deus, né, deu a sua casa, deu a sua família, Deus cuida de você. E como que você pode responder a tamanha generosidade? Porque Deus perdoou você. Não só isso, Deus ele salvou você. Ele continua cuidando de você. Então eu espero que você compreenda que a única forma de você agradecer a Deus é também sendo generoso com a própria noiva dele. Amém? Porque a igreja é noiva do Senhor. A igreja é a maneira que você agradece a Deus, que você expressa sua gratidão ao Senhor. Amém? Coloque-se de pé, meu irmão. Os servos vão estar passando os envelopes de oferta e também o QR Code do Pix. E de novo, irmão, compreenda que você foi muito amado. Jesus morreu no seu lugar para que hoje você estivesse aqui. Logo, a sua postura deve ser de alguém generoso, alguém que oferta, que dizima, porque assim nós sabemos também que você encontrou o amor de Jesus, porque essa é a única reação das pessoas que encontram o favor de Deus. E eu posso te dar outro exemplo também, que foi como Zaqueu. Jesus não precisou falar nada para ele, mas ele teve uma experiência tão forte com Jesus que ele devolveu 4 vezes mais daqueles que ele havia roubado. Eu espero que você tenha isso no seu coração também. Porque Jesus, ele não só te salvou, como te abençoou e continua guardando a sua vida. Então, eu espero que você tenha essa revelação, que não resta nenhuma outra opção para você, a não ser de ser generoso com a casa do Senhor e com a igreja ao qual você está inserido. Amém? Você que pegou a sua oferta, levante ela. Você que está fazendo o seu Pix ainda, fique à vontade. Eu vou orar por vocês, amém? Senhor Deus, nós agradecemos por cada um desses irmãos generosos, Pai,
Cada um desses irmãos, Pai Santo Deus, que tem entendido que eles são amados, que eles foram grandemente perdoados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aumenta a generosidade do coração desses irmãos. Guarda, Pai, a vida, guarda, Senhor Deus, a mente. E que eles possam, Pai, Senhor Deus, sempre estar, Senhor Deus, abençoando a sua igreja, participando, Pai, Senhor Deus, dos dízimos, das ofertas da casa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que tem a sua oferta pode trazer. Você que dizimou já essa semana pode vir aqui. Amor, aqui pra gente. Mano, eu vou desligar aquela caixa da esquerda ali, deixar só nessa, que ela tá cheando muito. Tá cheando muito, comando. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, igreja. Abençoe esses irmãos que têm sido fiéis à casa do Senhor. Deus, nós abençoamos para esses irmãos que, Pai, Senhor Deus, que têm compreendido que eles são parte dessa igreja. Senhor Deus, que compreenderam o papel deles, Pai, Senhor Deus, de serem mantenedores da casa do Senhor. Que o Senhor Deus possa multiplicar 30, 60, 100 por um. Que eles sejam abençoados, favorecidos no trabalho, na casa, nos negócios. Em nome do Senhor Jesus, declaro, Pai, a prosperidade do Senhor sobre eles. E que eles possam ver o favor do Senhor em tudo que eles fizerem. Em nome do Senhor Jesus. Bem, irmãos, Deus abençoe. Ai. Aleluia. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Primeiro irmão que está do seu lado, porte perto de você, se você não falou com ele ainda. Se tiver algum na sua frente, atrás de você, se tiver alguém visitando, fala para ele, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. É um prazer poder estar cultuando com você aqui nessa manhã. Amém? Aleluia, aleluia. Som. Ei, Só. Aleluia. Amém, irmãos? Antes de nós compartilharmos a palavra, queria chamar a Adriana aqui, que ela tem um convite para fazer aqui para as irmãs. Amém? Aleluia. Bom dia, igreja, graça e paz. Amém. Hoje o meu convite é especial para todas as mulheres da nossa igreja, né? E para aquelas que quiserem também nos visitar, são convidadas. Dia 28 de agosto, nós teremos aqui nesse mesmo local um chá para mulheres. Né? Então eu quero fazer esse convite para você já se programar. Né? O valor é R$35, porque nós vamos ter salgadinhos, doces, né? Bebidas e também muita comunhão e uma palavra de edificação para a sua vida. Né? Então nada melhor para uma mulher que quer estar conectada com mulheres que também querem viver a graça de Deus. Né? Então o meu convite é para vocês. No final eu quero entregar o convite mesmo, físico, para cada uma aqui, né? E conto com a sua presença. Desde já se programe, né? Alinhe ali a sua agenda. Eu já estou divulgando com antecedência, justamente porque o meu desejo é que todas que estão aqui, né, possam estar conosco, desfrutando do Senhor nesse dia, em unidade. Amém? Então, conto com vocês. Deus abençoe. Aleluia, amém? As irmãs depois pegam no final o convite ali com a pastora. Ela fez um convite especial para as irmãs ali. Queria lembrar os irmãos também, não sei se os irmãos comunicaram na célula, mas nós tivemos uma alteração na agenda. E no próximo final de semana nós teremos o nosso jejum de 40 horas. Seria no outro final de semana. Nós reajustamos para esse final de semana, para ficar um pouco mais prático aí da nossa agenda. Então, irmãos, nosso jejum de 40 horas, ele é em todo o semestre ali o que dá início, né, à nossa agenda. Então é um momento que nós tiramos para estarmos buscando ao Senhor, nos enchendo do Espírito Santo, né, nos enchendo de fé para aquilo que o Senhor vai fazer nesse semestre. Amém? Então, todo semestre, início de semestre, eu sei que o semestre já começou já faz um tempo, mas o nosso começa depois das férias escolares, né? Mas eu queria convidar você, eu creio que o Senhor vai falar com você, vai fazer algo poderoso na sua vida. Então, jejum de 40 horas, meu irmão, como que nós fazemos?
nós nos reunimos aqui presencialmente na sexta-feira à noite, no sábado, né, ali na parte da tarde, na parte da noite, e finalizamos no domingo de manhã. Então é um final de semana para você reservar, né, para você buscar a Deus, receber uma palavra do Senhor. Então, queria que você marcasse na sua agenda, queria que os irmãos da liderança mobilizassem as suas células para estarem junto conosco. Eu creio que vai ser um tempo precioso. Nós vamos liberar um espírito de fé nesses dias. Amém? Se você tem se sentido enfraquecido, abatido, eu creio que esse jejum aqui vai virar uma chave na sua vida poderosa. Amém? Então eu queria convidar você, sexta-feira à noite, sábado, né, de tarde e de noite, provavelmente umas 4 horas nós vamos iniciar, e vamos até umas 8 ou 9. E depois, no domingo pela manhã, nós vamos finalizar ali o nosso culto. Amém? Então será um tempo precioso, conto com a sua presença, conto com a presença dos irmãos, né, presencialmente, para nós buscarmos ao Senhor juntos nesse tempo. Amém? E como o Caio falou, no dia 22? Dia 22 nós temos o nosso primeiro impacto desse semestre. Amém? Amém. Então, nós vamos estar organizando daqui para frente, né, os nossos eventos pontes. Algumas células já têm a agenda marcada, mas dia 22, né, no sábado, nós teremos aqui um momento marcante, né, um momento para nós de evangelismo, de muitas pessoas receberem, né, da presença de Deus, terem uma experiência com o Espírito Santo, nascerem de novo. Então eu queria que você começasse desde já divulgar, convidar, mobilize a sua célula para os eventos pontes. Eu creio que será um tempo precioso para vidas que serão marcadas nesse tempo. Amém, irmãos? Eu queria fazer também, fiz no grupo, mas queria pessoalmente também mencionar que nós, nesse domingo inicia, na verdade amanhã, começa o nosso jejum lá na videira de Goiânia. Amém? Não é o nosso jejum oficial, porque o nosso jejum vai acontecer lá em setembro, nosso jejum de 21 dias, mas eu queria convidar você para acompanhar, porque o jejum não será jejum de comida, mas será jejum de falar palavras negativas, de não falar palavras negativas. É porque esse jejum pressupõe algo que você vai tirar. Então é jejum de palavras negativas. Você vai cortar as palavras negativas. Quando você faz jejum de comida, o que você faz? Corta a comida. Quando você faz jejum de palavras negativas, o que você faz? Para de falar palavras negativas. Amém? Entendeu agora? Mas todos os dias terão live com o pastor, né, compartilhando palavras a respeito disso. Eu creio que será um tempo precioso. E também eles vão fazer também praticamente 3 jejuns de 40 horas, porque eles vão reunir também nos finais de semana. Então vai ser um tempo aí precioso. E eu vou estar compartilhando com os irmãos no grupo, e os irmãos podem também estar acompanhando. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Você só vai liberar palavras que transmitam graça. Aleluia. Amém? Então, vou compartilhar com os irmãos. Além disso, nós voltamos, né, com... a princípio, quem está participando conosco, né, são só os líderes, mas eu queria convidar você. Mas todos os dias, às 6 horas da manhã, nós oramos juntos pelo Google Meets. Amém? Então, nós compartilhamos um link, né? Esse link é aberto, você clica lá no grupo, na comunidade, e você pode orar junto conosco ali pela internet. Então, se você tem dificuldade, às vezes, de acordar, de fazer devocional, às vezes por conta, nós estamos lá reunidos todos os dias, às 6 horas da manhã, oramos das 6 às 6h30, e às 6h30 nós retornamos com as nossas lives, amém? Então, sempre temos live 6h30, de segunda a sexta. Nesse momento, nós estamos compartilhando o curso de maturidade no Espírito, tem sido uma bênção. Então, você já acorda ali umas 10 para 6, 6 horas, das 6 às 6h30, você acompanha ali junto conosco a oração, ora junto conosco, e das 6h30 até as 7, você recebe um devocional poderoso da Palavra de Deus. Depois você vai se arrumar para você trabalhar. Então, eu queria deixar esse convite para você, que você incluísse isso na agenda do seu dia. Amém, irmãos? Aleluia.
Hoje também é nosso culto de ceia, então por conta disso nós não temos o Domingo Kids, amém? Então nós vamos ceiar hoje juntos no final do culto. Então você cuida do seu filho, né? Administra ele, atende aí, ensina ele a louvar o Senhor. Eu creio que vai ser bênção para ele, amém? Vamos compartilhar a palavra? Abre lá comigo em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Os irmãos sentiram falta de mim? Sim, pastor. Obrigado, eu combinei com o Gabriel dele falar. Esses 2 últimos finais de semana não estive presente, porque no outro final de semana nós tiramos uma mini férias. Não deu nem para dizer que é uma férias, mas foi só um final de semana. E nesse último final de semana eu estive em São Paulo na imersão de pastores. Então participei com os pastores em São Paulo. Foi um tempo precioso. Tenho muito para compartilhar com os irmãos, né, daquilo que nós recebemos, daquilo que nós vamos compartilhar nesse semestre. Hoje já quero começar a compartilhar com você. Mas por isso eu estava ausente, mas sempre com saudade dos irmãos, né, saudade do nosso ambiente. Amém? Amém? Vamos compartilhar a palavra. Mateus capítulo 14, versículo 22, assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Amém? Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós pedimos, ó Pai, que os nossos olhos sejam abertos para que possamos receber, ó Pai, da Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos, ó Pai, ter, ó Pai, revelação, Pai, daquilo que nós temos vivido nesse tempo, no propósito do Senhor, que possamos ser tocados por Ti, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa cada irmão aqui, eu declaro, ó Pai, que eles sairão daqui cheios de fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Certamente você já ouviu alguma pregação dentro dessa passagem, sabe, mas nós somos guiados por toda a revelação e luz que o Senhor traz no nosso espírito. Eu queria compartilhar com você, porque o Senhor me trouxe algumas percepções para aquilo que nós temos vivido nesse tempo. Sabe, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, amém? Qual que é a palavra do Senhor para esse ano? Multiplicação. Só alguns irmãos falaram. Se ele não fala, se o irmão do seu lado não falou, fala para ele: esse ano é o ano da multiplicação. Creia nisso. Amém? Amém? Os irmãos parecem que não estão com muita fé nisso, não. Amém. Fala de novo com fé para o irmão do seu lado: esse ano é o ano da multiplicação. Eu falei para você, meu irmão, você vai sair daqui com o seu coração cheio de fé, em nome de Jesus. Amém?
nós estamos debaixo dessa palavra. Mas, pastor, nós não estamos vendo ainda a multiplicação. Pois é, a palavra sempre nos instrui. Nós andamos por aquilo que nós vemos ou nós andamos por aquilo que nós cremos? Nós andamos pela fé. Amém? Então, se você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu fé no seu coração, como que o diabo consegue travar e paralisar você? Se o combustível que você tem é a sua fé, como o diabo consegue parar você? Minando a sua fé, roubando a sua fé. É assim que o diabo para você. Amém? Tem alguns irmãos aqui que estavam entre nós, se pegasse um retrato dele lá no começo do ano e pegar o retrato dele agora, dá até dó, assim, deplorável, assim. Mas sabe, meu irmão, bem-vindo. Essa é a vida com Deus. Então o diabo consegue paralisar você quando ele rouba a sua fé. Agora, existem alguns pontos interessantes nessa palavra que Deus enviou Jesus para atravessarem... Jesus enviou os discípulos para atravessar o mar, para que eles chegassem do outro lado. Eles estavam debaixo de uma palavra que Jesus havia liberado. Agora, no meio do caminho, eles encontraram o quê? Você leu junto comigo. No meio do caminho, eles encontraram o quê? Tempestade, vento contrário. Amém? Então a palavra faz questão de frisar. Enquanto eles estavam indo, eles encontraram vento contrário. Então, deixa eu falar para você, meu irmão. Toda vez que Deus liberar uma palavra para você sobre algo que Ele vai fazer, pode ficar esperando. O diabo vai se levantar com o vento contrário. O inimigo ali é o vento contrário. E o vento ali estava muito forte. Agora, por que Jesus não paralisou a tempestade antes de tudo? Por que Jesus não estava junto com ele? Por que Jesus não cessou a tempestade logo no comecinho? Porque Jesus queria produzir algo na vida dos discípulos. Amém? Então, toda vez que o Senhor liberar uma palavra para a sua vida, creia nessa palavra. Mas saiba que os ventos contrários vão se levantar contra você. Saiba que no percurso, para que você chegue até o lugar da promessa, você vai ter tempestades. E deixa eu te falar, meu irmão, geralmente é na mesma área que o Senhor libera uma palavra sobre a sua vida, é nessa área onde as tempestades vêm. Não parece que é assim que funciona? Então, se Deus falou que esse é o ano da multiplicação, parece que nesse ano é que a multiplicação não está acontecendo. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Pois é, seu casamento parece que está indo de mal a pior. Deus liberou uma palavra de Deus sobre as suas finanças, sobre prosperidade. Parece que esse ano o negócio está mais arrochado do que nunca. São justamente nessas áreas onde a tempestade se levanta. Agora, quando nós olhamos o panorama dos discípulos aqui, que eu quero acompanhar com você, você vai entender qual precisa ser a nossa resposta diante dessas tempestades. Amém? Você está passando por tempestades nesse dia? Quero falar para você, meu irmão, fica firme. Tenha coragem. Tenha coragem, porque passando disso aí, você vai sair com a sua fé edificada, com o seu coração fortalecido, cheio de experiência, e você vai ver o poder de Deus. Amém? E é interessante, falando já sobre isso, quando você pega um panorama completo do capítulo, você vai ver que os discípulos tinham chegado. Então, você lembra que Jesus enviou os discípulos para pregar de 2 em 2? Amém? Lembra disso? E aí os discípulos voltaram
eles ficaram um tempo ali em missão, indo pelas cidades, pelos vilarejos, pregando o evangelho, retornaram contando tudo o que tinha acontecido de bom, do êxito que eles tiveram ali nessa missão que Jesus tinha enviado eles. E quando eles chegam, o que Jesus fala? Amém, vamos descansar, vamos tirar um dia de folga. Vamos entrar no barco, vamos para uma região deserta e vamos tirar um tempo para descansar. Então, Jesus propôs para os discípulos um tempo de descanso. Mas nesse tempo de descanso, sabe o que aconteceu? Você conhece o resto da palavra? Eles chegaram lá do outro lado, do lugar deserto. As pessoas reconheceram, souberam que Jesus estava ali. De repente juntou uma multidão de quase umas 10 mil pessoas. Jesus começou a pregar e pregou o dia inteiro para 10 mil pessoas. Você imagina uma conferência ali do dia inteiro, sem pausa, sem banheiro, sem comer. Jesus pregando o dia inteiro. Às vezes eu prego 1 hora aqui, irmãos. Os irmãos já estão quase morrendo. Você imagina Jesus pregando o dia inteiro sem pausa. Você aguentaria? Ah, porque o pastor não é Jesus. Se fosse Jesus... Amém? Mas eles ficaram o dia inteiro ouvindo a pregação de Jesus. No final do dia, os discípulos tiveram que servir comida para 10 mil pessoas. Você acha que fazer comida para muita gente é difícil? Sim ou não? Agora servir comida para 10 mil pessoas. Um ginásio inteiro. Ainda bem que eu não fiz seminário em Goiânia. Os seminaristas de Goiânia, eles participavam nas conferências e eles tinham que cuidar de toda a distribuição de comida e de alimento. É uma loucura. Então, quando tem conferência nos ginásios, nos estados, é uma logística tremenda. E aí os discípulos tiveram que servir o alimento para 10 mil pessoas. E depois, no final do dia, depois desse dia exaustivo que Deus tinha proposto, que Jesus tinha proposto um tempo de descanso, Jesus fala para ele, tá bom, finalizou o dia, entrem no barco, vamos lá para o outro lado. Quando eles chegaram no meio do lago, o que tinha? Tempestade. Quanto tempo que durou a tempestade? A noite inteira. Eles saíram, era umas 6, 7 horas da tarde, quando estava escurecendo, foram remando para o outro lado. No meio da noite, ali por volta de umas 10 horas, a tempestade alcançou eles. Eles ficaram remando, e lá para as 3 horas da manhã, Jesus estava no monte orando, olhou o barquinho lá longe e falou, vou lá ajudar esses cidadãos. E aí, acontece tudo isso que nós lemos. Depois eles chegam lá já quase de manhã, no lugar que eles deveriam chegar. Por que eu estou te falando isso? Esse é o conceito de folga de Jesus. Ir para o outro lado, pregar o dia inteiro, servir 10 mil pessoas e pegar uma tempestade na volta para casa, chegar quase de madrugada. Parece com a vida daquilo que você está vivendo na sua vida? E aí Jesus vira para você e fala, meu irmão, descansa. Vamos tirar um dia de folga. Sabe, meu irmão, você acha o quê? Você acha que servir a Deus, você acha que ser alguém que professa a sua fé, que é um cristão, que decidiu ser um discípulo de Jesus, você acha que é você viver as mil maravilhas, fazendo as coisas, saindo, passeando? Eu creio que você precisa aproveitar realmente a sua vida, igual eu falei para os irmãos, falei, irmãos, vamos passear, aproveita agora esse período de férias. Eu tirei férias também. Mas ele tira férias para quê? Para voltar com força total. Para continuar fazendo a obra. Amém? Mas tem os irmãos que parece que ele sai de férias, mas ele nunca volta de férias. Ele tira férias de ser crente, né? Ele não tirou férias do trabalho, tirou férias de ser crente. Tem uns irmãos que vai de férias e não volta nunca mais. Ele fica lá nas férias dele. Porque ele acha que a vida cristã é isso. Deixa eu te falar, meu irmão. Essa aqui é a proposta de descanso de Jesus. Um dia inteiro pregando, servindo pessoas e de noite passando pela tempestade. Mas o mais importante é Jesus falar para nós, descansa. Faça em paz, faça no descanso. Amém?
Eu não sei por quais tempestades você tem passado, meu irmão. Mas eu sei que um mandamento da palavra de Deus no Novo Testamento para nós é: descanse. A palavra fala lá em Hebreus: se esforce para entrar no... Os irmãos conhecem a palavra? Fala para o seu irmão: se esforça para descansar. Esse é o mandamento da palavra no Novo Testamento. Parece contraditório, né? Porque parece que, na verdade, descansar parece ser automático. Não, meu irmão. Às vezes você pode descansar do seu corpo, mas às vezes você não tem descanso na sua alma. Às vezes você não tem descanso no seu espírito. Descanso não é só você ficar sem fazer nada. Descanso é aquela sensação de paz profunda no seu coração. De quem está no centro da vontade de Deus. De quem está passando pela tempestade, mas sabe que Jesus está no barco. Mas sabe que Jesus está olhando lá de cima do monte. Eu não sei como você está, meu irmão. Eu não sei se você tem vivido atribulado nesses dias, mas eu tenho uma coisa para falar para você. Se esforça para entrar no descanso. Sabe, quem está no descanso, ele está passando pela tempestade, mas ele tem um sorriso no rosto. Quem está no descanso, ele está passando por dias de luta, mas ele está cheio de fé e de coragem no coração dele. Pergunta para o seu irmão aí: você está no descanso? Se você não tiver, meu irmão, entra hoje. Porque nós só podemos vencer no descanso. Amém? Amém? Então o conceito de descanso de Jesus é um pouco diferente do nosso conceito de descanso, né? Amém? E Jesus, então, envia os discípulos para o outro lado. E ele fica do lado de cá, despede a multidão, vai para o monte orar. E Jesus, orando à noite, observa que os discípulos estão passando por dificuldade. Sabe, meu irmão, ao preparar essa palavra, outra impressão que eu tenho é que muitas vezes nós estamos passando por dias de dificuldade e nós achamos que Jesus não está no barco. Mas sabe, meu irmão, às vezes as lutas são assim. É interessante porque a primeira vez que os discípulos passaram por algo parecido, Jesus estava dentro do barco. Sim ou não? Mas Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Mais uma vez falando para você: descansa. Só que dessa vez Jesus mandou eles irem sozinhos e ficou lá. Sabe, meu irmão, às vezes você está passando por dias tão difíceis porque você fala: cadê Jesus? Parece que Jesus não fala nada, não aparece, não fala, não dá uma notícia, não dá um recado, não manda uma palavra. Mas deixa eu te falar, meu irmão, fica tranquilo, você está no lugar que Jesus quer que você esteja. Amém. Mas fique em paz, porque Ele está lá no alto do monte olhando para você. Na hora certa Ele vai vir ao seu encontro. Amém? Eu sei que às vezes parece que Jesus não está no barco. Eu sei que às vezes parece que Jesus colocou você numa latada. Já ouviu esse termo, latada? Não sei se aqui fala, mas acho que isso é coisa de goiano, né? É, goiano que fala essas coisas? Paulista fala presepada, né? Jesus me colocou numa presepada. Tem outro que fala programa de índio, né? Ele colocou no programa de índio. Então, às vezes como discípulos nós olhamos, fala: Jesus me chamou, Jesus me deu essa célula, Jesus me deu esse casamento, Jesus me deu esse trabalho, essa empresa, e agora a tempestade está pegando aqui, o vento está soprando, e cadê Jesus? Sabe, meu irmão, fica tranquilo, você está no lugar que Jesus quer que você esteja. Amém. É nesse lugar que você vai ser edificado, é nesse lugar que a sua fé vai crescer. Amém. É nesse lugar que você vai experimentar o poder de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora, outra impressão que eu tive a compartilhar essa palavra é que os discípulos estavam remando e não saíam do lugar. Esse percurso que os discípulos estavam percorrendo, se você buscar aí na sua inteligência artificial, você vai ver que era um percurso mais ou menos de uns 10 quilômetros. E era um percurso que de barco ali era para durar o quê? Umas 2 horas, né? Então,
eles chegaram na metade do caminho. Lá em João faz questão de dizer que eles tinham andado uns 5 quilômetros. Ou seja, estava no meio do lago, na metade. Na verdade não eram, ali eles chamam de mar, mas na verdade é um lago, né? Então eles estavam lá no meio do mar ou do lago, como você preferir, e eles remavam e não saíam do lugar. Talvez eles demoraram ali umas 2 horas para chegar ali. Vamos supor que eles chegaram ali naquela parte por volta de umas 10 da noite. Até de madrugada eles estavam remando e não saíam do lugar. Não dava para ir para trás, não dava para ir para frente. É a pior condição possível, porque se eles estivessem ainda na beirinha, lá, estamos perto da margem, do lugar que nós saímos. Opa, vi a tempestade, vou ficar por aqui. Mas eles já estavam lá no meio do caminho, não tem como voltar mais. O Eric compartilhar alguma coisa nesse sentido aqui na palavra momento profético, né? Às vezes você já começou, meu irmão. Não compensa mais você voltar atrás daquilo que você já iniciou. A palavra fala, aquele que lança a mão do arado, ele não é digno de mim. Amém? Não lance a mão do arado, não olhe para trás, não volte, não retroceda naquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida. Amém? Amém? Agora, eles estavam no meio do caminho, eles estavam a madrugada toda remando, mas eles não saíam do lugar. Tanto que Jesus, andando sobre as águas, chegou no lugar onde eles estavam lá, estacionados. Sabe, meu irmão, talvez o que mais tem prejudicado você, o que tem mais abatido você nesses dias de tempestade, é justamente essa sensação de não sair do lugar. Parece que eu estou remando e eu não saio do lugar. Sabe, meu irmão, tem algumas áreas da minha vida que eu tenho visto o Senhor fazer tantas coisas, tem abençoado tanto, mas também tem algumas áreas que eu olho assim e falo, rapaz, está parado. Parece que quanto mais eu remo, eu só me canso e não produzo nada. Será que você tem a sensação de algumas áreas da sua vida que estão assim também? Não vai para trás, não vai para frente, e os ventos estão açoitando você e as ondas estão pegando, e você está parado no mesmo lugar? Talvez uma madrugada toda, talvez anos da sua vida travada no mesmo lugar? Deixa eu te falar, meu irmão. É nesse lugar que Jesus vem para encontrar com você. É nessa hora que Jesus vem para manifestar o poder dele. Amém? Agora, por que Jesus permite os discípulos entrarem, passarem pela tempestade? Primeiro, para que você possa crescer na sua experiência com Deus, para que você possa aprender e amadurecer na sua vida cristã, principalmente amadurecer na sua fé. Amém? Amém? Então, por que Deus permite passarmos pelo tempo de tempestade? Porque a tempestade, ela vai mostrar a nossa fé. Tem uma buzina na nossa caixa agora? Isso é coisa da energia, irmãos. Deixa assim? Está incomodando muito? Estou falando alto? Então, os discípulos passaram pela tempestade, e quando a tempestade se manifestou, e Jesus sabia da tempestade, a fé dos discípulos foi exposta. Por quê? Porque a palavra fala que eles ficaram amedrontados. E sabe algo que eu acho interessante também? Que eles viram uma silhueta vindo andando pelo mar, e eles acharam que era o quê? Um fantasma. Deixa eu te falar, deixa eu só contextualizar você de novo. Esses caras tinham acabado de ver Jesus multiplicando os pães, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentando uma multidão de 10.000 pessoas, mais ou menos. Isso é um milagre grande ou pequeno? Hã? Esse milagre é um milagre grande. Eles viram Jesus fazendo algo poderoso, grandioso.
Mas depois que eles estiveram lá no meio da tempestade, parece que é no meio da tempestade que a gente esquece tudo que a gente aprendeu. Não é verdade? Parece que é no meio da luta que tudo que a gente viu, tudo que a gente aprendeu, parece que some. Se na sua condição, claro que você não está na mesma condição que eles aqui, mas do lado de fora, vamos falar de mim, eu olhando para os discípulos, eu falo, rapaz, eu acabei de ver Jesus multiplicar pães e peixes, alimentar uma multidão de 10 mil pessoas. Tem alguém vindo ali, quem será que é? Hã? Você está olhando de fora, você não estava lá. Se você estivesse lá... Mas olhando de fora, qual que seria a sua resposta óbvia? Hã? Jesus! Rapaz, se esse cara, falando de uma forma mais coloquial, me perdoe, se esse Jesus consegue alimentar 10 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, ele não consegue andar sobre as águas? Ele está vindo me salvar. Mas os discípulos olharam naquela condição e viram que é um fantasma. Além de tudo, além de Jesus nos colocar nessa latada, no meio dessa tempestade, ainda veio um fantasma para me assombrar. Então, sabe, meu irmão, Deus muitas vezes permite tempestades nas nossas vidas para que a nossa fé seja exposta. Amém? Está aumentando, né? Desliga ali e aumenta essa daqui desse lado só. Som, aleluia. Só aumenta um pouquinho, não precisa aumentar muito não. Aleluia, som. Tá bom. Então os discípulos, a fé dos discípulos foram expostas. Eles tinham passado por uma experiência com o Senhor. Lá atrás, eles viram um milagre. E o texto de João faz questão de mencionar que eles não tiveram a fé correta, por quê? Porque eles não compreenderam o milagre dos pães e dos peixes. Eles viram Jesus fazendo o milagre, mas aquilo não penetrou, não gerou fé no coração deles. Sabe, meu irmão, os tempos de tempestade, eles manifestam a nossa fé ou a nossa incredulidade. Parece que é no meio da tempestade que você esquece tudo que Deus fez por você. Deixa eu te falar, meu irmão, eu estou aqui nessa manhã para lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida. Amém. Das coisas que você já viu Deus fazer. Lembra? A palavra fala, traz à memória aquilo que te traz esperança. Eu sei que você está no meio da tempestade, eu sei que você está no meio do mar e o negócio está estranho, mas deixa eu te falar, não é um fantasma, é Jesus. É Jesus. Jesus está querendo que você passe por experiências, por provas, para que você cresça e amadureça na sua fé. E sabe, meu irmão, outra coisa que me chama a atenção é, os discípulos creram que é um fantasma. Sabe, meu irmão, nesses tempos que a nossa fé é exposta, aí nós conseguimos crer mais nas coisas naturais, mais no diabo do que em Deus. A nossa incredulidade muitas vezes no coração é tão grande, cara, que você consegue crer no poder do diabo, mas você não consegue crer no poder de Deus. Você acha que o diabo tem mais poder de prejudicar você, prejudicar a sua vida, prejudicar seu contexto, seu casamento? Você consegue ter mais fé no diabo do que fé no poder de Deus? O tempo de tempestade expõe a nossa fé. Talvez é por isso que você está aí desmantelado. Talvez você saiu lá da beira da praia com o coração cheio de fé. Mas agora no meio do mar, no meio da tempestade, você está aí desesperado, desmantelado. Mas deixa eu lembrar você. Aquele que mandou você entrar no barco e atravessar, ainda está com você. Amém. Ele tem um propósito. Amém? Ele tem um propósito. Ele quer testar a sua fé. Ele quer que você cresça em fé. Amém? Então, a tempestade, o vento contrário, ele vem para manifestar aquilo que está escondido.
Outra coisa, o vento contrário, ele vem para manifestar o poder de Deus, para experimentarmos o poder de Deus. Deixa eu te falar, quando Jesus chega ali, os discípulos acham que é um fantasma, o que Jesus grita? Tenham coragem. Tenham coragem. Fala para o irmão do seu lado, tenha coragem. Amém? Primeira coisa que o Senhor fala para nós, tenha coragem. Sabe o que é coragem, meu irmão? Não é a ausência de medo. Não é a ausência completa de dúvidas, de problemas, mas é uma certeza no seu coração de que Deus vai fazer. Sabe, tenha disposição de enfrentar o vento com determinação, com perseverança. Isso é coragem. Eles estavam amedrontados, eles permitiram que o vento contrário, ele gera medo no nosso coração, mas o medo é que paralisa você. A palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, qual amor que é? É o amor de Deus por você. É a convicção no amor daquele que te mandou atravessar o mar. Se ele me mandou, eu tenho certeza, ele não vai deixar eu naufragar. Ele vai me salvar, ele vai vir, eu vou andar sobre as águas, Deus vai fazer alguma coisa. Mas eu tenho fé e coragem para enfrentar essa tempestade. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Agora, outra questão é, esses tempos de tempestade é o tempo de experimentarmos o poder de Deus. Porque quando Jesus aparece ali, Jesus grita, tenham coragem. Quantos discípulos ali tiveram coragem? Um só. Como que a coragem dele se manifestou? Pedro falou, Jesus, se é o Senhor mesmo, se é o Senhor que nos colocou nessa condição, se é o Senhor que mandou a gente atravessar esse mar, manda que eu venha aí ter contigo. E o que aconteceu? Jesus falou, vem. E o que aconteceu? Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Amém? Dos 12 discípulos que estavam ali no barco, apenas um manifestou coragem e fé e andou sobre as águas para ter com Cristo. Mas mesmo nessa situação toda, a palavra fala que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, sua fé estava edificada, ele estava com coragem, mas quando ele começou agora a atentar ao vento contrário, o que aconteceu com ele? Começou a naufragar. Enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele começou a atentar ao vento contrário, o que aconteceu? Começou a naufragar. E Jesus teve que salvá-lo. Deixa eu te falar, meu irmão. Não tira os olhos de Jesus. Para de falar de vento contrário. Para de justificar as coisas com o vento contrário, com a tempestade. E começa a falar e pensar e mirar em Jesus. Sabe, meu irmão, eu creio que Deus sincronizou todas essas coisas de um jeito estratégico. Já que o jejum de Goiânia vai ser de não falarmos palavras negativas, é justamente isso, meu irmão. Para de falar do vento. Para de falar da tempestade. Para de falar do problema. Para de falar das questões. Fale do quê? Fale de fé. Fale de Cristo. Fale da promessa. Fale da visão. Amém? Amém? Sabe, meu irmão, às vezes a gente vai conversar com alguns irmãos até um negócio ruim. Porque tudo que a pessoa apresenta de problema, porque ela só sabe falar de problema. Não, porque isso, porque aquilo. Aí ela fala de problema, você faz o quê? Apresenta a solução. Mas a solução nunca é suficiente. E ela continua apresentando problema. É mais vento contrário, mais dificuldade. Não mais a onda, não mais o vento, não mais a tempestade, não mais isso, mais aquilo.
Meu irmão, deixa eu te falar. Para de falar dos problemas. Fale da palavra. Fale de Cristo. Olhe para Cristo. Porque enquanto você estiver falando de problema, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai naufragar. Você vai naufragar. Fale de Cristo. Fale da solução. Amém? Mire em Cristo. E sabe o que é interessante? 11 discípulos ficaram no barco. Eles não tiveram nem fé, nem coragem, nem de sair do barco, porque eles estavam tão atordoados que eles ficaram lá. Um só teve coragem e fé para sair do barco e andar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele começou a naufragar. E aí, Jesus me salva. Jesus salva ele. E o que Jesus fala? Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Talvez no nosso conceito, nós falamos, Pedro teve uma fé altíssima. Por quê? Ele foi o único que saiu do barco. Se Pedro tinha pequena fé, qual que era a fé dos discípulos que estavam no barco? E lembra, a maioria estava dentro do barco. E Jesus falou, homem de pequena fé. O cara que andou sobre as águas, Jesus falou, homem de pequena fé. Falei, rapaz, esse Jesus está difícil demais. Essa folga de Jesus não é boa. Eu ando sobre as águas, ele fala que eu tenho uma pequena fé. Mas sabe, meu irmão, Jesus quer nos ensinar. Jesus quer que você cresça e avance. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero chegar agora no cerne dessa palavra, no centro dessa palavra. Aquilo que você tinha capacidade de fazer, a sua fé trouxe você até aqui. O que o seu braço conseguia remar, levou você até a metade do caminho. E a tempestade parou você. Agora, meu irmão, para você sair daí, você vai precisar manifestar uma grande fé e andar sobre as águas. Se você está parado no meio da tempestade, se você está remando e você não está saindo do lugar, deixa eu falar uma coisa para você. É hora de você andar sobre as águas. Amém. Fala para o irmão do seu lado, é hora de você andar sobre as águas. Agora vai. O que é andar sobre as águas? É manifestar o poder de Deus. Porque deixa eu te falar, meu irmão, remar e chegar no meio do barco, isso eu e você conseguimos fazer, sim ou não? Se colocar a gente dentro de um barco, der um remo para cada um, a gente consegue chegar no meio do mar? Agora, andar sobre as águas você consegue? Sim ou não? Andar sobre as águas é o quê? Manifestação do poder de Deus. Meu irmão, se você andou até aqui e você está no meio da tempestade e você está remando para lá e para cá e não está saindo para lugar nenhum, deixa eu te falar. Que tal você andar sobre as águas? Só que deixa eu te falar, para andar sobre as águas, como Jesus disse, precisa de uma grande fé. Precisa de uma grande fé. Uma pequena fé não é suficiente. E eu sei que muitas vezes nós gostamos de falar da pequena fé, porque Jesus falou que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui e vai para lá. Amém? A palavra não está querendo dizer para você ter uma pequena fé. Você pode ter uma grande fé para andar sobre as águas. A palavra está querendo falar a respeito do poder, da qualidade da fé. A fé é tão poderosa que uma pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, pode mover a montanha. Agora, não significa que a sua fé precisa ser pequena, meu irmão. Você pode ter uma fé grande. Amém. E deixa eu te falar, o que Jesus vê? Você que lê os evangelhos, quando Jesus olhava para as pessoas, Jesus via o quê? Via o quê? A fé.
Jesus via o quanto ele era bom? Sim ou não? Sim ou não? Jesus via o quanto ele era justo, o quanto ele era correto, o quanto ele era santo? Não. Era isso que Jesus via? Sim ou não? Jesus viu o quê? A fé. Quando aqueles homens subiram no telhado, desceram amigo deles, o que a palavra fala? Jesus, vendo-lhes a fé. Quando aquela mulher vem pedir para Jesus curar sua filha, Jesus dá uma resposta dura, áspera, e ela, mesmo diante da resposta de Jesus, mantém a sua postura, fala, tá, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Qual que é a resposta de Jesus? Mulher, grande é a sua fé. O que Jesus vê? Jesus vê a nossa fé. Algumas pessoas na palavra manifestaram o quê? Uma grande fé. Essa mulher manifestou uma grande fé. Jesus falou isso a respeito do centurião romano. O centurião vem, Senhor, manda. Se você falar, o meu servo vai ser curado. Eu falei, não, eu vou na sua casa. Ele falou, Jesus, não precisa. Eu sei que daqui, se o Senhor falar daqui, ele vai ser curado. E Jesus falou, não há em Jerusalém uma fé como a desse homem. É isso que Jesus espera de nós, meu irmão. Uma resposta de fé. Para andar sobre as águas, para vencer essa tempestade, precisamos o quê? Uma grande fé. Não é qualquer fé, uma grande fé. Porque uma pequena fé vai fazer você talvez naufragar, ou no mínimo você vai ficar aí no barco esperando Jesus acalmar a tempestade. E deixa eu te falar, meu irmão, se você não tem fé suficiente, deixa eu falar para você, fica tranquilo, fica aqui no barco sentadinho, que a tempestade vai parar. Mas deixa eu te falar, você está perdendo uma oportunidade de experimentar o poder de Deus. Tempestades, elas vêm e vão. Temporadas, elas chegam e passam. Esse tempo de luta que você está passando, ele vai acabar. A luta não dura para sempre. A dificuldade não dura para sempre. Ela é momentânea. Mas o que permanece é o quê? A fé que o Senhor construiu dentro de você. Se você não tem fé, meu irmão, fica quietinho dentro do barco. Daqui a pouco a tempestade passa. Jesus não vai deixar você naufragar. Mas deixa eu te falar, no meio dessa tempestade, você tem a oportunidade de provar do poder de Deus. Amém. E andar sobre as águas. Aleluia. E chegar aonde Jesus prometeu que você ia chegar. Só que para isso, nós precisamos de uma grande fé. O tema do nosso jejum na semana que vem vai ser ativando o espírito da fé. Amém? O nosso jejum de 40 horas, semana que vem. O tema vai ser ativando o espírito da fé. Então, se você está com o pneu murcho, se você está com os 4 pneus murchos, com o motor arriado, paralisado no meio da tempestade, a onda está jogando você para lá e para cá, onde que você precisa estar? No jejum semana que vem. Amém. Porque depois desse jejum, meu irmão, você vai sair andando sobre as águas. Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Então precisa estar aqui semana que vem. Amém. Amém? Por quê? Se você está paralisado, meu irmão, você precisa encher o seu coração de fé. Eu não consigo entender. Se eu estou falando para você que o seu problema, para você estar na condição que você está, é falta de fé, qual que é a solução mais óbvia? Um bom colérico, uma boa pessoa prática e pragmática, qual que é a solução? Tem mais fé? Pastor, como que eu posso ter mais fé?
Ah, meu irmão, você precisa se alimentar da palavra, você precisa orar em línguas, buscar a Deus, Amém. jejuar. Aleluia. E aí você vai ter mais fé e vai andar sobre as águas. Ah, não, pastor, é difícil demais. Deixa eu ficar aqui no barco quietinho, esperando a tempestade acabar. Pode ficar aí, meu irmão. Mas você não vai ver o mover de Deus. Eu quero ver o poder de Deus. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus. Amém? Amém. Deixa eu recapitular com você então. Você está debaixo de uma palavra. Amém. A sua pequena fé trouxe você até o lugar onde você está. E você não sai daí por quê? Porque o vento é contrário. E você está remando, remando, remando e parece que você não sai do lugar. Talvez essa é a condição. Não sei se essa é a sua, mas talvez essa é a minha. Deixa eu te falar, meu irmão. Para você sair desse lugar, você vai precisar andar sobre as águas. Você vai precisar ter uma grande fé. É tempo de nós buscarmos a Deus para que a nossa fé cresça. Amém? Deixa eu te falar, eu vou falar mais no jejum, eu vou falar só sobre isso no jejum. Mas a fé tem algumas expressões, meu irmão. Tem alguns irmãos que eu olho aqui de cima e falo, rapaz, o negócio tá feio. O vento tá forte mesmo, porque só de olhar para a cara do irmão, eu fico abatido só de olhar para a cara do cidadão. Deixa eu te falar, meu irmão, a fé tem expressões. A fé tem expressões. A fé se expressa naquilo que você fala. Aleluia. A fé se expressa na sua postura. Amém. A fé se expressa nas palavras, no espírito que você transmite. Qual que é o espírito que você tem transmitido nesses dias? Quais são as palavras que você tem falado nesses dias? Qual que é a postura? Será que você está andando... Ou será que você está andando com a postura de alguém que é um vencedor em Cristo Jesus e vai andar sobre as águas? Amém. A fé tem expressões. Ah, pastor, mas eu não tenho fé. Pois então busque. Pois então peça para o Senhor. Amém? Sabe, meu irmão, esses são os dias do Senhor fortalecer a nossa fé. Amém. Nós saímos do início do ano, remamos e nos encontramos na condição que nós estamos. No meio do ano, no meio do mar, remando contra a tempestade sem sair do lugar. Mas agora, esse segundo semestre é a hora que Jesus vem e nos convida para andar sobre as águas. Amém? Sabe, meu irmão, não é só uma expressão bonita, não é só uma ilustração bonita. Talvez você assistiu The Chosen, tu viu lá a passagem lá de Jesus andando sobre as águas, e Jesus falando para Pedro, por que você acha que eu permito que você passe por provações? É muito bonito, muito emocionante. Mas deixa eu te falar, meu irmão, não é só uma ilustração bonita, é uma realidade espiritual. É hora de nós andarmos sobre as águas. Eu não sei qual que é o vento contrário que está, qual que é a tempestade que está na sua vida nesses dias. Você não está dando conta de vencer? Deixa eu te falar. É hora de você andar sobre as águas. Amém? Amém? Sabe, você crê nisso? O pastor Wilson compartilhou. Isso nem foi uma pregação do pastor Wilson em São Paulo. Na verdade, foi algumas pinceladas de coisas que ele compartilhou. Mas isso falou comigo profundamente. Eu creio que essa palavra é para você também. Amém. Nós precisamos ativar o espírito da fé, irmãos. Amém. Nós precisamos ativar o espírito da fé. Para nós chegarmos no lugar que o Senhor determinou para nós chegarmos. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Antes de nós ceiarmos, coloca a canção para nós, Sobre as Águas. Antes de nós ceiarmos, meu irmão, eu creio que talvez não há nenhum de nós que não esteja
passando por alguma tempestade. Mas talvez a sua tempestade está mais forte que as dos outros. Sabe, meu irmão, se você tem passado por dia de tempestades, levanta sua mão, nós queremos orar por você. Levanta sua mão. Queria pedir para os irmãos da liderança, vai até esses irmãos para orar. Continue com a sua mão levantada, nós vamos orar por você. Sabe, se você tem passado por dias de luta, por dias de vento contrário, se você tem visto questões, problemas na sua vida, queria que os irmãos da liderança orassem por eles. Libera uma palavra de Deus, libera uma palavra de fé, libera uma palavra de vitória sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu irmão. Se você não estiver recebendo oração, ore ao Senhor. Fale ao Senhor nessa hora. Ministra essa canção. Peça para o Senhor liberar fé no seu coração. Peça para o Senhor edificar a sua fé nesse tempo, para que você possa andar sobre as águas. Noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Levante a sua voz e declare essa canção. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, Espírito Santo de Deus, só baixa um pouco a canção para mim. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja nós oramos, ó Pai, nessa hora. Pai, nós liberamos, ó Pai, nesse lugar o espírito da fé. Aqueles, ó Pai, que chegaram nesse lugar abatidos, cabisbaixos, amedrontados, paralisados. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Espírito Santo, libera a fé no coração dos meus irmãos, libera o espírito da fé. Eu declaro, Pai, que eles vão iniciar a semana com uma outra postura. Eu declaro que eles vão iniciar esse mês e esse semestre em um outro espírito. Eu declaro, Pai, que essa é a hora deles andarem sobre as águas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada irmão. Eu declaro, Pai, essa tempestade não é o seu naufrágio. Essa tempestade não vai destruir você, mas é para que a sua fé cresça, seja edificada. Eu libero, Pai, o espírito da fé sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os servos podem distribuir os elementos da ceia. Enquanto a ceia é distribuída, os irmãos dão atenção com as crianças aqui, por favor. Aumenta essa canção, vamos louvar essa canção enquanto os irmãos distribuem os elementos. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ale. Passa a ministração para nós. Pode colocar do início essa canção.
Pode colocar no início. Amém. Aleluia. Todos receberam os elementos da ceia? Amém? Sabe, meu irmão, é por causa do sangue de Jesus, é por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que nós podemos manter a nossa fé, a nossa coragem. Amém. É por conta desse sacrifício que nós podemos ter certeza que nós não vamos naufragar nessa tempestade. Amém. Mas nós sairemos dela ilesos, com a nossa fé edificada, fortalecida. Amém? Amém. Por quê? Qual que é a nossa garantia? A sua garantia é o sangue de Jesus e o corpo dele que foi derramado naquela cruz por mim e por você. Romanos diz que se ele não nos poupou o Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o Filho vai permitir que você naufrague? Aquele que não poupou o Filho vai deixar que você seja destruído, com que você retroceda? Deixa eu te falar, meu irmão. Olha para Jesus nessa hora. Endireite a sua visão. Ele não te poupou o Filho. O que ele não fará na sua vida? Levante seu cálice ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Pai, esse suco de uva que representa o teu sangue, que foi derramado na cruz por nós, em perdão dos nossos pecados, em remissão, ó Pai, Senhor, das nossas almas. Pai, em nome de Jesus, que nos santifica, que nos purifica, que nos justifica. Pai, nós somos gratos por esse precioso sangue do Filho de Deus. E através desse sangue, nós, ó Pai, adentramos, ó Pai, a nova aliança e temos convicção de que o Senhor é por nós, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos ama. Nós louvamos, ó Pai, esse sangue, ó Pai, nessa manhã. Pai, nós apresentamos esse pão que representa, Pai, o teu corpo, que foi moído na cruz por nós. Pai, o teu corpo que nos traz vida, que nos traz saúde, que nos traz vigor, porque a palavra fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse corpo que nos traz unidade, conexão. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor esses elementos e declaramos, ceiamos, fazendo memória do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco nessa tempestade, que essa é a hora de nós provarmos do seu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar a sua ceia, se você quiser ceiar com o irmão que está perto de você, da sua célula. Depois disso nós estamos encerrados. Fala para o irmão, tenha fé em meio à tempestade. Amém?